Mano a mano, Flamengo de 2019 contra Flamengo de 2025. Cara, são dois times extraordinários. Flamengo de 2025 ainda provavelmente vai ganhar um título grande aí, talvez Brasileirão ou Libertadores, Ou os dois. ou os dois. E Flamengo de 2019 ganhou os dois. Então é um confronto Exatamente. legal de a gente analisar que antes de o Flamengo oficializar um título aí, tá até próximo de ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Então começando aqui, Diego Alves contra o goleiro Rossi. Pra mim, Rossi vive uma grande temporada em 2025, mas a temporada de 2019 do Diego Alves não tem comparação. Fico com o Diego Alves. Cara, também acho que o Rossi tá bem em 2025, mas não tem comparação. Diego Alves, absurdo. Diego Alves 2019. Agora, na lateral direita, Rafinha contra Varela, que é quem vem sendo titular no momento que a gente tá gravando. Até porque o Emerson Real está lesionado no momento, né? Mas, cara, Rafinha contra Varela. Cara, Rafinha. Me desculpa. Rafinha, bastante. Ano bom do Varela, fez bons jogos, principalmente depois da saída do Wesley pra Roma, mas o Rafinha em 2019 foi um negócio muito bom de se ver. Absurdo. Pô, grande jogador, saiu do auge na Europa. No auge não, né? Já tava mais velho, mas ficou no auge em 2019 e fico de Rafinha nesse. Agora, Pablo Mari contra Léo Ortiz. Cara, difícil confronto, tá? Mas eu vou ficar de Léo Ortiz nessa. Pra mim, é um dos melhores zagueiros que já passou pelo futebol brasileiro. O Pablo Mari fez um puta de um ano em 2019. Jogava muita bola, tá? Muita bola. Era fã do Pablo Mari. E foi... Pô, o Flamengo, não sei como achou esse cara no mercado. Um espanhol muito bom de ver jogar. Mas o Léo Ortiz, pra mim, é espetacular. Concordo com o que o Pedro falou. Eu vou de Léo Ortiz também. Achei até que tu ia de Pablo Mari. Vou de Léo Ortiz porque acho que o resto da zaga, pelo menos pra mim, vai dar mais pro Flamengo de 19. Acho que o Léo Ortiz é quem mais se destaca da parte defensiva desse Flamengo. Concordo contigo, muito bom jogador. Baita zagueiro, zagueiro camisa 10, né? Não tem como. Pra mim, não é por muito. O Pablo Mari era incrível, mas eu vou de Léo Ortiz. Agora abrindo outro zagueiro, Rodrigo Caio contra Léo Pereira. Cara, boa disputa. Boa disputa. Mas a gente tá falando do Rodrigo Caio, que possivelmente foi o melhor zagueiro daquele ano no futebol brasileiro. Foi um baita zagueiro, baita, baita, baita. Eu vou de Rodrigo Caio. Léo Pereira tá jogando muito também, só que eu vou de Rodrigo Caio sem pensar muito. Cara, pra mim esse duelo é muito 50-50. Sério? 50-50 mesmo. O Rodrigo Caio fez um baita ano de 2019. Pra mim também foi um dos melhores jogadores em solo brasileiro. Mas o Léo Pereira e o Léo Ortiz, cara, temporadas são espetaculares. Desde 2024, o Flamengo tem uma defesa muito consolidada. E o Léo Pereira também entrega muito, apesar de falhar em raras ocasiões, mas falha. Mas eu acho que hoje escolheria o Léo Pereira pro meu time e vou ficar de Léo nessa. Caraca. Felipe Luiz contra Alexandro. Cara, desculpa, Alexandro. Baita jogador, sou fã também, mas o Felipe Luiz em 2019 era mágico. Felipe É. Luiz. Cara, boa disputa também, Alex. Os dois jogadores que são e já foram, né? São não, foram de seleção brasileira, né? O Alexandre ainda é. E o Felipe Luiz também foi por muito tempo, foi geralmente reserva do Marcelo. Mas jogadores de altíssimo nível, né? Jogadores de altíssimo nível na Europa, inclusive Alexandre por muito tempo, altíssimo nível na Juventus. O Felipe Luiz em muito tempo, altíssimo nível no Atlético de Madrid. Mas no Flamengo, cara, o Felipe Luiz foi absurdo. O Felipe Luiz era muito bom. Apesar de que ele meio que pipocou nas duas finais, né? Acabou se lesionando nas duas de Libertadores que jogou, né, no caso. Mas, pra mim, Felipe Luiz. Não penso muito Felipe Luiz aqui. Pra mim é outro nível ainda de jogador. Com certeza. Agora, Arão contra Jorginho, aí como nosso Maior primeiro poupa-tempo volante, da lista. maior poupa-tempo da lista, sem dúvidas nenhuma, Jorginho. Outro nível de jogador, já foi the best da FIFA, já foi o melhor jogador da FIFA, do mundo, né? Pelo Chelsea no ano que ganhou a Champions League. Não tem como. É outro nível de jogador, o Arão nunca chegou aos pés do que o Jorginho já foi. Já falei poupa-tempo, tá mal o Arão, mas o Arão fez um bom ano em 2019, principalmente com a chegada do Jorge Jesus, mas o Jorginho é outro patamar. Outro patamar. Gerson contra Saul. O ano de 2019 do Gerson foi incrível. O Saul tem muito a melhorar. Não melhorar, né? Eu acho que faz um. Mostrar ainda. Exatamente. Cara, faz grandes jogos pelo Flamengo desde que assumiu a titularidade. E não sei por que não foi titular antes, desde que chegou. Eu acho que o Saul tem surpreendido até, porque ficou um tempo sem jogar. E, cara, é mágico. O Saul é muito bom jogador. Dá pra ver como ele é diferente pegando a bola. E o Gerson, em 2019, pra mim, foi um auge, assim... Cara, melhor
melhor fase do Gerson, mais que 2025, inclusive. Vou ficar de Gerson. O Gerson também, pra mim. Saul, absurdo. Cara, um nível de jogador muito absurdo. Mas acho que ainda tem a mostrar no Flamengo. E a gente tá falando aqui, né? De um jogador que foi um dos melhores daquele ano no futebol brasileiro. Gerson encaixou muito bem naquele time. Era o Coringa, né? Vapo. Cara, Gerson era absurdo demais. Concordo com o Pedro, pra mim. Não sei se ele jogou mais depois na última passagem agora dele pelo Flamengo, que ele jogou muita bola também. Num Flamengo mais desorganizado, ele se destacou mais. Mas nesse Flamengo, que era muito organizado, cara, ele era muito absurdo. Não tem como, eu ainda vou de Gerson. Até porque pelo que fez pelo Flamengo, a gente ainda viu pouco do Saul e muito do Gerson. Então, é Gerson. Agora, Arrascaeta contra Arrascaeta. Arrascaeta de 2019 contra Arrascaeta de 2025. Os dois jogaram muito, mágicos, só que a gente está falando do auge do Arrascaeta em 2025 contra um jogador que foi um dos protagonistas, mas dentro dos protagonistas ele era coadjuvante no Flamengo de 2025. Porque para mim, tiveram dois jogadores que ainda se destacaram mais que ele no ano de 2019. E no ano de 2025, ele é, sem dúvidas, o protagonista do Flamengo, o maestro, o regente do Flamengo. Ele é absurdo. Arrascaeta de 2025, não com muita sobra, porque o Arrascaeta de 2019 jogou muito mais de 25, é um auge absurdo, um nível absurdo que a gente vê no futebol brasileiro, né? Cara, pra mim o Arrascaeta de 19 encantou mais, mas quem jogou mais futebol, foi mais protagonista e tudo, é o Arrascaeta de 2025, fase mais artilheira e fase mais confiante até. Então, assim, eu gostava muito de ver o Arrascaeta de 19 jogar, pra mim foi o principal cérebro daquele time do Flamengo e era o que fazia funcionar praticamente ali, cara. A movimentação dele é muito diferenciada, mas o Arrascaeta de 25 é um Arrascaeta mais maduro. Fico com ele. Mas, tipo, dentro do... Tudo que tu falou, eu também concordo. Mas o que eu quis falar é que dentro do protagonismo, querendo ou não, Gabigol e Bruno Henrique eram mais protagonistas ainda naquele time. Com certeza. Querendo ou não. Mas concordo totalmente com tudo que tu falou. Everton Ribeiro contra Luiz Araújo. Gosto muito do Luiz Araújo, vocês sabem disso. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Luiz Araújo. Muito. Mas... Gosta muito do Luiz Araújo. Mas o Everton Araújo... Caralho. Everton Ribeiro. É o papel de parede do celular dele. Que mentira, ele tem um pôster do Luiz Araújo no quarto dele. O cara espalhando fake news aí, depois de jornalista. Cara, Everton Ribeiro, pra mim, não tem comparação, infelizmente. Cara, que ano que fez o Everton Ribeiro? Até depois, 2020, 2021. O Everton Ribeiro é muito craque, um jogador de seleção brasileira mesmo. E pra mim tem uma vantagem, infelizmente. Concordo, Everton Ribeiro é totalmente nível de seleção brasileira naquele ano, é muito importante pro Flamengo, baita jogador, um nível absurdo, assustador do Everton Ribeiro. E o Luiz Araújo também joga muito, mas nem vem sendo titular. A gente colocou o Luiz Araújo aqui, poderia ser o Plata, mas a gente tá considerando quem a gente acha melhor, tá? A gente acha o Luiz Araújo melhor, mas o Plata também é muito bom, né? E todos dariam Everton Ribeiro. Exatamente, contra o Plata também seria. A gente colocou o Luiz Araújo aqui, mas, enfim, Everton Ribeiro ganharia de qualquer um. Agora vamos na ponta esquerda, BH27, Bruno Henrique, de 2019, contra Samuel Lino, de 2025. Cara, é difícil, porque o Samuel Lino é muito bom, mano. Só que eu ainda acho que o Samuel Lino, tipo assim, apesar de ele ser muito bom, uma baita contratação, um jogador novo, jogador que inclusive tá na seleção brasileira agora, ainda acho que ele é um pouquinho superestimado. Tipo assim, ele tá sendo colocado num patamar de... Meu Deus, nunca se viu um jogador igual ele no Brasil. Calma, já se viu e melhor, né? Então, e a gente tá falando do BH27 que, cara, foi um dos principais. Pra mim só não foi o principal, porque pra mim o outro foi o principal jogador do Flamengo de 2019. Mas foi absurdo naquele Flamengo de 2019. Então, pra mim, eu fico de Bruno Henrique de 2019. Cara, assim, o Gabigol foi o mais artilheiro, foi o mais protagonista, o mais predestinado. Mas pra mim, nos últimos 5 anos do futebol brasileiro, nunca passou um jogador como foi o Bruno Henrique em 2019. Bruno Henrique poupa tempo aqui. Gabigol contra Pedro agora. Difícil duelo, porque o Pedro é um grandíssimo jogador. Não acho que seja um desequilíbrio aqui pro Gabigol. Mas, gente, não tem como não escolher o cara que foi protagonista de tudo naquele ano, Gabriel Barbosa. Pedro tá jogando muito, mas vem dessa... Agora que tá voltando a ser titular, vem dessa polêmica aí com o Felipe Luiz, né? Dos treinos, tudo. Vocês sabem, vocês acompanharam. Se fosse o Pedro de 2022, né? Da Libertadores, contra o Gabigol de 2019, acho que daria mais jogo. Mas acho que o Gabigol de 2019 era assustador. Pra mim, o protagonista daquele time... nível assustador, totalmente goleador. Pra mim, eu fico de Gabigol de 2019 ainda. Excelente. E agora, pra finalizar,
técnico. Quem era melhor, Jorge Jesus de 2019 ou Felipe Luiz de 2025? Cara, eu gostaria de dizer um empate técnico aqui, cara. Injustíssimo. Cara, muito difícil, mano. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu acho que é justo um voto pra cada um, tá? É. Cara, eu vou votar... Cara, acho que o voto mais difícil aqui. Cara, se eu votar no Jorge Jesus, tu vota no Felipe Luiz. Voto. Então eu vou votar no Jorge Jesus. Meu voto também era pro Jorge Jesus, meu voto de Felipe Luiz pra mim é um... Cara, Pra mim é bem equilibrado esse voto, de verdade. equilibrado. E o Felipe é um grande treinador, mas o Jorge Jesus, cara, ele era muito foda. agora vamos só ler aqui como é que foi a escalação. Vamos lá, no gol ficou Diego Alves. Na lateral direita, Rafinha, Na zaga, Léo Ortiz. dividindo a dupla de zaga, Rodrigo Caio e Léo Pereira empataram. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Abrindo o primeiro volante, Jorginho. Segundo volante, Gerson. Gerson No meio. de 2019. No meio campo, nosso camisa 10, Arrascaeta de 2025. Na ponta direita, Everton Ribeiro de 2019. Na ponta esquerda, BH27, o Bruno Henrique. De 2019. É porque ele continua no elenco. Faz sentido. De 2019. Faz sentido. E Gabigol também, né, de 2019. Né? E o nosso técnico ficou 2 aí à beira do campo, Jorge Jesus e Felipe Luiz. Quase uma fusão. Empatados aí, que são nível assustador Empate os dois técnico. técnicos, né, cara? Empate técnico. Dois times muito absurdos. E é isso, rapaziada. Segue pra mais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.